Bom, bem-vindo à aula onde finalmente vamos colocar a mão na massa, criar documento e começar a parametrizar tudo que a gente precisa para o nosso assistente. Pode parecer que não, mas tudo isso que eu comentei nas aulas anteriores é muito mais importante do que tudo isso que a gente vai fazer aqui. Porque senão a gente fica automatizando coisas genéricas e sem sentido e cria vários assistentes que ninguém vai utilizar. E eu estou falando isso porque eu tenho assistentes que eu criei, eles têm 1 ano de criação e têm 10 usos, porque nem eu mesmo estou utilizando. Por quê? Porque eu não mapeei corretamente por quê, para quê, como e quem iria utilizar cada um dos assistentes que eu criei ali. Então essa parte que antecedeu o que a gente vai fazer aqui agora, ela é realmente a parte mais importante de toda essa trilha de conhecimento que a gente montou especialmente para vocês. Nesse documento, eu vou reunir aqui o propósito do meu assistente, o contexto e o tom de voz. E aí eu já deixo pré-programada algumas coisas que eu sei que a gente vai precisar ao longo do tempo. Eu vou aumentar o zoom aqui para não dar tantos spoilers, para passar esse documento aqui com vocês. Primeiro ponto, o assistente de atendimento para a agência, ele tem um propósito de ser um apoio direto para o time de atendimento CS Vendas, ajudando a responder leads, clientes e parceiros de forma rápida, consistente e com o tom certo da marca. O objetivo não é substituir o humano, e sim acelerar o trabalho de quem já faz o atendimento. Esse assistente deve gerar mensagens personalizadas com base em diferentes contextos, ou seja, eu vou falar se é um novo lead, eu vou falar se é um follow-up, ajudar a adaptar respostas para diferentes canais. Eu te dei uma resposta para o e-mail que eu preciso de um resumo no WhatsApp, manter a coerência e a clareza em todas as comunicações e sugerir melhorias de escrita e formas mais empáticas de responder. Então, o propósito do meu assistente está definido aqui nesse início. Por que é importante essa divisão? Você vai descobrir assim que eu abrir o ChatGPT e te mostrar como a gente faz essa criação. Depois que nós definimos o propósito, nós vamos para o contexto. Então, esse assistente opera diretamente dentro do ambiente do ChatGPT como um copiloto e não como um chatbot autônomo. Então, ele deve compreender quem é a agência, o tipo de cliente que está sendo atendido, as etapas de atendimento, o tom e o estilo de comunicação utilizados pela marca. Eu estou fazendo ele aqui para ser um white label, para eu poder mandar o link para vocês e vocês poderem testar, ou até mesmo eu utilizar como captação de leads para minha base de agências mentoradas. Então ele está sendo genérico. Aqui você já vai substituir pela base da tua agência. Então, quem é a Astronauta Martech? Nosso posicionamento é X, nossos serviços são Y. O nosso cliente atendido é um cliente do ensino superior. O perfil de atendimento nós atendemos diretores comerciais, executivos comerciais das grandes faculdades do país. As etapas de atendimento são X, Y, Z. O tom e estilo de comunicação utilizados pela astronauta são. Então a gente vai sempre personalizar. Eu estou criando aqui um white label para que vocês possam copiar e colar. Inclusive o link desse documento aqui vai estar na descrição dessa aula para vocês utilizarem depois. Ele pode ser atualizado com o tempo, conforme a equipe identificar novos padrões de mensagens, objeções ou dúvidas recorrentes. Propósito, contexto, tom de voz. Claro e humano, responde como um profissional de atendimento experiente, evita jargão técnico, mantém o equilíbrio entre o profissional e a leveza, sempre valoriza a experiência do cliente. E ao longo do tempo, vocês vão perceber que eu vou utilizar algumas outras coisas, formato de resposta, exemplo de uso e parâmetros gerais. Eu vou mostrar para vocês como a gente utiliza cada uma dessas coisas agora. Por quê? Nós vamos abrir aqui o nosso ChatGPT. Estou dentro do meu ChatGPT tradicional, assim como você também deve estar nesse momento. Se você não está, já se organiza aí, inclusive vou beber uma água enquanto você faz isso, para você ter 2 monitores, ou um tablet, ou ver aula no celular e poder estar com o teu computador livre para a gente poder fazer isso. Já deu tempo de abrir o computador? Tudo ok? É bom, né, que assim você não precisa pausar o vídeo. Olha só como eu sou um professor bacana com vocês. Dentro do ChatGPT, dentro do nosso menu lateral aqui à esquerda, a gente vai abrir a barra lateral e aí eu vou ter um item aqui chamado de GPTs. E aí eu tenho aqui uma abinha chamada Explorar. Assim que eu clico na aba de Explorar, para cada usuário, essa aba ela aparece de um jeito, tá? Mas normalmente existe um padrão que é, no canto superior à direita, nós temos ali o botão de criar. Eu só vou dar um tempinho para a tela carregar aqui, porque por algum motivo o ChatGPT está lento exatamente no dia que eu estou fazendo essa gravação aqui. Bastidor é bastidor, né? Então eu retomo exatamente desse ponto em alguns segundos com você. Tela carregada.
Aqui eu tenho todos os assistentes que eu já criei. Então, por exemplo, eu tenho aqui o nosso Galileu, que está com quase 8.000 acessos, né? Foi um dos que eu utilizei nessa introdução com vocês. A Laila, que é uma inteligência humana em inteligência artificial, em social media, perdão. Ela existe de verdade, ela atua em projetos comigo já há alguns anos, desde 2014, 2015 ali. E a gente documentou várias coisas sobre social media. Um gerador de script para imagem, um planejador de mídia, um analisador de e-mail marketing via reporteio, um radar de briefing. Então, tudo isso daqui são assistentes. Quando eu clico aqui na parte superior direita em criar, eu mudo de tela e eu caio exatamente nessa tela aqui. Por que eu comentei que usar duas telas para vocês agora há pouco era importante, tá? Porque a gente vai fazer exatamente esse movimento de ter o nosso documento apoiando a construção que nós vamos fazer aqui dentro do ChatGPT. Então eu resumi tudo aqui numa tela só para caber para vocês, mas idealmente eu estou trabalhando sempre com duas aqui, tá? O que a gente vai fazer? Dentro desse nosso menu aqui à direita, eu vou fazer uma breve navegação com vocês nele aqui, só para explicar como que funciona cada uma dessas coisas, tá? Do lado esquerdo da minha tela, nós temos aqui o menu de configuração e criação. E do lado direito, nós temos aqui o menu de pré-visualização. Ou seja, tudo que eu crio à esquerda, eu testo à direita. É sempre essa lógica. Localizei um erro enquanto eu estava testando, ali do lado direito, porque onde eu vou testar? Eu volto e corrijo isso do lado esquerdo, tá? Eu tenho duas formas para fazer a criação e a configuração dos meus assistentes, tá? A que eu mais utilizo, é o que eu recomendo você a utilizar, é pelo menu de criação, que está aqui à nossa esquerda. Então eu dei um clique aqui, ó, por padrão ele vem no menu de configuração, eu dei um clique aqui e vim para o menu de criação. Edu, notei que está tudo em inglês por aqui, meu inglês não está em dia. Não tem problema, ela traduz o que você mandar aqui, a partir do momento que eu mandar um oi, tudo bem aqui, ela entende que eu estou falando em português e está tudo certo, seguir dentro do nosso idioma nativo aqui, tá? E aí tudo que eu fizer aqui nesse menu de criação vai refletir no menu de configuração. Quer ver? Vou te mostrar. Vamos lá. Voltei aqui para a nossa configuração de telas, tá? Te recomendo algo parecido com isso daqui. E aí a primeira coisa que a gente vai fazer aqui vai ser o seguinte. Estou criando este assistente para que ele, e vou copiar a minha primeira parte aqui, para que ele seja um apoio direto para o time de atendimento, etc, etc. O documento que eu já li com vocês. E aí eu vou dar um Enter. Só isso. Não vou fazer mais nada. Assim que eu dei esse Enter, ele está atualizando o GPT. Ou seja, ele está preenchendo todos aqueles campos do menu de configuração que eu mostrei para vocês. Perceberam o que apareceu do meu lado direito da tela? Apoia o time de atendimento, CS, etc. E aqui ele tem algumas instruções já pré-prontas. Quando eu clico no menu de configuração, olha o que aconteceu. Descrição está preenchida, as instruções estão preenchidas. Eu não digitei essas instruções, concordam? Então eu preciso personalizar essas instruções. Defino aqui os quebra-gelos, que são esses gatilhos que eu tenho aqui de maneira mais rápida. Posso carregar arquivos em PDF ou documentos para serem a base de conhecimento. Vamos imaginar que eu tenho uma lista de apresentação de todos os clientes, eu posso colocar ela aqui. Enfim. Tudo isso que eu fui criando aqui foi indo para lá. O que aconteceu? Perfeito! Que tal chamarmos esse GPT de apoio astronauta? Eu vou falar para ele o seguinte. Como a astronauta tem um padrão de tom de voz, vamos chamá-lo de Houston, porque no astronauta a gente tem os nomes, né? Apollo, Galileu, Houston, e Houston é de fato a nossa central de atendimento. Então eu vou criar aqui um colaborador chamado Houston, tá? E aí, o que ele vai fazer vai ser o quê? Gerando a imagem de perfil. Ele gera sempre sozinho quando eu uso o menu de criação. Eu posso substituir isso depois, tá? Aqui normalmente a gente cria uma imagem depois e aí a gente substitui. Ele deu um erro aqui, vou pedir para ele... Pode tentar de novo, só para ver se ele roda aqui. O GPT tá meio lento hoje no dia que eu tô gravando aqui. O que acontece é super normal, né? São APIs, conexões, sistemas, a gente sabe como são as coisas. Pedir para ele gerar aqui de novo, se ele não gerar, eu subo uma imagem manualmente. Mas a gente já fez a primeira camada de instrução. Então eu tenho uma primeira base em que eu contei para ele que esse assistente ele tem a intenção de ser um apoio direto para atendimento CS e vendas. O que eu gosto de fazer, tá?
Eu gosto de, no documento que eu estou utilizando como base, assim que eu já usei essa informação, eu deixo ela grifada, porque eu sei que isso daqui está dentro do treinamento dele, tá? E aí eu tenho isso daqui criado aqui dentro dele. Então aqui, ó, Houston, apoia o atendimento, CS, etc. Eu vou fazer um corte aqui de alguns segundos só para ele acabar de processar a imagem, descobrir qual que está sendo o errinho aqui, e eu sigo com o restante das nossas instruções, tá? Volto em pouquíssimos segundos. Bom, voltei, ele está travando ali a imagem, não está gerando, mas não é um problema, tá? A partir do momento que o nome dele está configurado e as instruções também estão configuradas, eu vou começar a personalizar, porque eu preciso trazer mais dessa essência do propósito para cá. Então, eu vou continuar a leitura do meu documento. E aí aqui eu tenho as informações adicionais que elas refletem exatamente o quê? Esse assistente deve XYZ. E aí eu vou encaminhar essa mensagem aqui para o nosso assistente. A partir do momento que eu encaminhei essa mensagem, ele vai fazer a atualização do nosso GPT e com essa atualização eu já vou fazer o nosso primeiro teste. Reparem que aqui ó, ele tem revise, sugira, como e deixe, né? São as 4 palavras iniciais dos gatilhos que eu tenho ali, dos quebra-gelos que eu tenho ali. Quando eu mando para ele uma nova instrução, ele pode já refazer esses gatilhos, tá? Então, ó, ele está atualizando aqui a minha tela, vamos ver se ele vai mudar alguma coisa. Ó, ele não mudou, ele manteve a mesma, mas ele colocou aqui, ó, adapte essa resposta, não era adapt, era outra palavra que eu tinha falado agora há pouco. E aí, ele vai seguir aqui. Deixa eu só falar para ele aqui o seguinte, ó, depois geramos a imagem. Vamos seguir a configuração. Ele está travando na imagem ali, ele está num looping que ele quer porque quer gerar essa imagem, mas ele não gera a tal da imagem. E aí eu vou começar a testar esse assistente aqui do lado direito. Então eu vou mandar para ele o seguinte, preciso remarcar uma reunião que aconteceria amanhã pela manhã. Mas esse cliente é bem chatinho com a agenda. Então já vou propor 2 opções diferentes de agenda para ele. Mandei exatamente esse prompt aqui para ele. Eu vou copiar essa informação aqui e eu vou lá no nosso documento salvar ela aqui como prompts utilizados. E aí eu vou só colar ela aqui. Não vou dar zoom aqui, tá? A intenção não é ler agora, é só mesmo a gente ter essa informação, ela salva aqui. Então eu mandei para ele aqui que eu preciso remarcar uma reunião que aconteceria amanhã pela manhã, mas o cliente é bem chatinho com a agenda, então já vou propor 2 opções diferentes de agenda para ele. Ele está pensando aqui, ele está raciocinando, e aí ele vai me trazer uma resposta muito em breve. Ele ainda está pensando, vamos a ver, foi. Perfeito. Antes de eu redigir, qual é o canal? É mais formal, é neutro, é mais próximo, é flexível? É uma reunião de quê? De venda, de pós-venda, de alinhamento? Já é diferente lá do ChatGPT. Porque se eu abro simplesmente o ChatGPT e eu peço para ele fazer exatamente a mesma coisa, e eu mando para ele aqui, ele pode não me fazer essas perguntas, porque ele não está pré-treinado para isso. E como eu expliquei que esse assistente era um assistente de atendimento para a agência, eu já dei um breve contexto do que ele tem que fazer, ele já está me trazendo essas opções. No ChatGPT tradicional, não. Então eu vou validar essas informações para o meu assistente, qual é o canal, qual é isso, qual é aquilo. Aí eu vou continuar o treinamento dele. Por quê? Eu passei para ele o que esse assistente deve fazer. Então vamos lá, seguindo a nossa lógica aqui. E vocês vão perceber como essa parte aqui agora é rapidinha, tá? Contexto. Vou copiar essas frases aqui, ó. Esse assistente opera dentro do ChatGPT, etc, etc, etc. Onde eu vou mandar isso? Do lado esquerdo. Por quê? Porque é um treinamento. Eu estou ensinando alguma coisa. A mesma coisa aconteceria se, por exemplo, assim, eu quero que por padrão ele entenda que o meu canal é sempre o e-mail, a não ser que eu fale uma informação contrária. Concorda que ele não precisa me fazer a primeira pergunta? Então eu descobri essa informação à direita, ele sempre está me perguntando no canal e eu quero que ele não pergunte. Ele vai atribuir que sempre é o e-mail. Então eu vou treinar à esquerda e vou falar para ele, nunca mais me peça isso, entenda que sempre é o e-mail, a não ser que eu peça a informação completa, uma informação diferente dessa. Legal, né? Assim, é a perfeição do atendimento de agência. A gente tem um copiloto que faça exatamente isso. Mandei para ele a instrução, que é a nossa instrução de contexto. Vou grifar ela aqui para a gente saber que a gente já fez a nossa instrução de contexto, e aí nós vamos seguir treinando e testando Houston. O Houston agora está definido como um copiloto inteligente dentro do ChatGPT. O que eu vou fazer? Lembra que eu copiei o prompt utilizado e colei no nosso documento? Eu vou colar ele aqui de novo,
e vou mandar ele mais uma vez para cá, para entender o que mudou da primeira para a segunda resposta. Idealmente, você pode até copiar e colar isso e salvar no teu documento para entender como os treinamentos estão mudando. O que mudou aqui? Ó? Vou falar de maneira muito simples, tá? O que eu pedi para ele aqui agora é, ele deve compreender quem é a agência, a missão, o cliente, o tom de voz, etc, etc, etc. E ele vai ser atualizado com o tempo. De um para o outro, mudou uma coisa muito importante. Na primeira versão que eu mandei, ele só tinha me mandado as perguntas e não tinha gerado uma prévia da mensagem. Ele já começou a gerar uma prévia da mensagem. Então ele já está entendendo um pouco melhor o contexto. Mas, para adiantar, aqui vai uma versão que é uma base neutra. Bastidor, né, gente? Minha câmera acabou a bateria. Foi. Aqui, para adiantar, vai uma base neutra que a gente pode ajustar conforme as respostas. O que eu vou fazer na sequência? Eu vou mandar para ele o tom de voz. Copiei aqui a informação do tom de voz e vou mandar para ele, ó. Nosso tom de voz. E aí tem inclusive uma dica que eu vou gravar até uma aula extra, não estava nem combinado, Cami, já vou deixar anotado aqui, tá? Eu vou gravar uma aula extra sobre como descobrir o tom de voz das marcas sem que seja você que tenha construído esse tom de voz. A partir do que essa marca tem em rede social, em site, YouTube, blog, coisas nesse sentido, para a gente criar um documento completo e estruturado de tom de voz, utilizando inteligência artificial para a gente poder utilizar aqui, tá? Acabei de fazer um novo treinamento do Houston, que ele está justamente com o tom de voz. O que eu vou fazer? De novo, copiei meu prompt, coloquei para cá e estou testando. Estou escrevendo mais uma vez ali dentro do meu mesmo prompt. E aí agora, ele já está me trazendo uma base neutra sem me perguntar qual é o canal. Porque dentro do tom de voz, eu falei para ele que eu queria as mensagens estruturadas. O WhatsApp não é um canal que combina com mensagem estruturada, com mensagem e tópico, lista de tópico, hierarquia, etc, etc, etc. Então ele já entende que eu vou ter um canal prioritário ali por e-mail, e eu não precisei falar isso. Sempre que eu fui fazendo qualquer um desses ajustes e alterações, o meu menu de configuração foi se auto-preenchendo. Ele estava até maior do que isso, ele já foi reduzindo. Porque esse aprendizado de máquina, ele vai sendo salvo, tá? Tanto é que tem aqui, ó, conversas com seu chat podem incluir potencialmente uma parte das instruções fornecidas ou todas elas. Pode ser que um parágrafo seja o que ele precisa para poder trazer informação do tom de voz. Então ele trouxe aqui o propósito, ele trouxe o tom de voz da marca e ele trouxe o formato como essas mensagens são feitas. Tecnicamente falando, nosso assistente está pronto. Eu precisaria, obviamente, subir para cá uma imagem de perfil, revisar o nome, revisar a descrição, revisar as nossas instruções, entender se os quebra-gelos estão ok. Mas nós já temos um primeiro assistente funcionando. Edu, como eu faço para utilizar ele na tela bonitinha do ChatGPT, igual você usa, por exemplo, o gerador de prompts do Houston nessa tela aqui? Porque é diferente, essa tela é uma e essa tela aqui é outra. O que a gente faz? Eu clico aqui no menu de criação. E aí eu defino se eu quero que somente pessoas convidadas acessem, se somente eu posso acessar, se qualquer pessoa com link pode acessar. Nesse caso aqui, eu vou colocar ele publicado para que qualquer pessoa com link faça o acesso e eu simplesmente clico no botão de atualizar. Assim que eu fiz isso, ele vai demorar alguns segundos ou minutos, mas ele vai gerar para mim uma telinha que tem um link compartilhável, ou eu posso clicar ali no botão de ver GPT e eu converso com esse assistente que a gente acabou de gerar, que é exatamente esse daqui que está aparecendo para vocês aqui na tela. Houston, por Eduardo Campos, copiloto inteligente. E aí eu posso simplesmente clicar aqui em criar uma mensagem follow-up e voilá! Nós temos o nosso primeiro assistente criado. Felizes? Contentes? Porque a gente vai personalizar ainda mais esse assistente no nosso próximo conteúdo. Concluído, eu te vejo do outro lado.